iremos falar sobre a sociedade Inca, localização, informações a mais. Vamos ver no próximo slide. O Império Inca. Um estado criado pela civilização Inca, resultado de uma sucessão de civilizações andinas e que se tornou o maior império da América pré-colombiana. Localização. A civilização Inca desenvolveu-se na região da Cordilheira dos Andes, América do Sul, nos atuais Peru, Bolívia, Chile e Equador. Fundaram no século XIII a capital do império, a cidade sagrada de Cusco. Foram conquistados e dominados pelos espanhóis, sob o comando do aventureiro e explorador Francisco Pizarro, no ano de 1532. A língua quechua. 2000 anos depois da sua criação, o idioma do legendário Império Inca se mantém vivo na boca de 8 milhões de pessoas, herdeiras de uma língua histórica que foi fundamental para a formação de uma das civilizações mais importantes do mundo. A língua quechua, falada na Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Peru, em cujo território se originou, apresenta o terceiro idioma mais falado na América do Sul, depois do espanhol e do português. Costumes incas. Durante a gravidez das mulheres incas, elas eram proibidas de ter relações sexuais e comer determinados alimentos. Nesta época, era-se visitado um adivinho para prever a sorte do bebê. Era comum suas mães matarem as crianças deformadas, e os bebês órfãos, que as mães morriam no parto, seriam abandonadas, a não ser que alguém se encarregasse deles. O pai se encostava a uma rede, queixando-se das dificuldades que havia sofrido no parto, como forma de proclamação da sua paternidade. Criação. A amamentação ocorria até os 2 anos de idade, para suprir as deficiências alimentares, assim deixando mais difícil para tirar o leite da criança. Para conseguir, as mães colocavam substâncias amargas no peito e batiam nas crianças quando pediam o peito. Para continuar trabalhando, as mães incas carregavam os seus filhos nas costas, com panos de lã ou algodão, com bordados para declarar a ternura da mãe. Desde cedo, as crianças já eram postas ao trabalho, homens na casa e mulheres em casa. Puberdade e matrimônio. A primeira menstruação deixava um jejum de 2 dias. No terceiro, comia milho cru. E no quarto, se purificava com um banho. Recebia um vestido e sandália nova, junto de seu nome. Os homens também ganhavam vestimentas, armas e seu nome. O matrimônio, sem nada religioso, era um estado civil. O Estado incaico acreditava que ser solteiro é um luxo desnecessário e que todos tinham que se casar. Com o casamento geral, neste dia, homens e mulheres ficavam em filas. O Inca e seus representantes nas províncias perguntava a cada homem qual era a mulher escolhida, normalmente depois de já ter com ela um matrimônio de prova. Ele tira a moça da fila e a entrega ao noivo. O recém-casal se apresenta na casa dos pais da noiva, anunciando as boas novas. O pai faz uma entrega simbólica da desposada e o noivo a recebe. Doenças e morte. As doenças eram consideradas em pecado. Só poderia ser redimido com reparações da pessoa em falta. Enquanto o malefício era conjurado diante das manipulações dos bruxos. Quando não havia esperança da cura, o doente era abandonado para não contaminar os outros. Acreditavam que a vida após a morte era julgada por suas atitudes morais. Quem foi uma boa pessoa
iria para o paraíso e quem havia sido mau iria para o inferno frio e sem alimentos. Os enterros variavam de regiões. No centro, o cadáver era enterrado com suas prendas de uso e colocado em posição fetal. Na costa, eles eram enterrados em urnas funerárias e no interior, os cadáveres eram envolvidos em peles de lhama. O enterro também variava de acordo com a importância do morto. Se esta foi uma pessoa poderosa na vida, podia continuar sendo depois de morta. Na costa peruana, os grandes personagens eram mumificados. Em Cusco, todos os imperadores eram embalsamados. Suas múmias eram retiradas em algumas ocasiões para passear pela cidade ou para presidir cerimônias. A economia inca era baseada no trabalho coletivo e adaptado à idade de cada um. Criavam a lhama, que serviam para o transporte, a alpaca e a vicunha, das quais obtinham a lã e a carne. No litoral, as populações viviam principalmente da pesca. Para prestar conta dos impostos recolhidos e controlar a produção, era usado o quipo, que significa nó, em quechua. O quipo consistia num cordão, no qual estava presa uma série de pequenos cordões coloridos, pendurados em forma de franja e com vários nós. Para melhorar a produtividade da terra, eram usados dois recursos: a adubação, feita com esterco de lhama e de pássaros, e a irrigação, com tanques e canais. As terras estatais eram cultivadas por todos os campos e a produção era armazenada para sustentar a nobreza, os sacerdotes e os militares. Divisão social dos incas. A sociedade inca era dividida em três. A base era formada por yanaconas, que eram escravos protetores dos seus senhores. Na parte do meio ficavam os descendentes dos chefes de clãs. E por último, no topo, ficavam os sacerdotes, ou grande Inca, que era responsável pelos cultos religiosos e pela educação dos jovens. O casamento. Os homens casavam aos 20 anos e as mulheres aos 16. Eles mesmos escolhiam com quem se casar e, após a cerimônia, recebiam terras para morar. Com 10 anos, as mulheres passavam por uma seleção. As mais inteligentes e bonitas, sendo da etnia dos incas, eram escolhidas e mandadas para Cusco. Algumas se tornavam esposas do imperador ou de alguém escolhido por ele. Outras permaneciam virgens para participar do culto solar, fiar e teses. Educação. A educação para os homens era aplicada um sistema bem mais severo que as mulheres, onde as aulas não eram só história e religião. Aprendiam também a lutar e a fabricar armas. Estes que passavam por essa educação tinham sua orelha furada para indicar que faziam parte de uma elite formada por funcionários que eram chefes valorosos para o império. Já as mulheres tinham uma educação que durava 4 anos, assim como a dos homens. E nas escolas aprendiam a cozinhar, tecer, girar, preparar xixa e religião. Nem todas as meninas tiveram a oportunidade de ir às escolas. Relação com o colonizador. A conquista do Império Inca foi uma das importantes etapas da colonização espanhola da América. Quando Huayna Cápac se tornou o imperador Inca, houve uma guerra de sucessão que algumas fontes sustentam que durou cerca de 12 anos. A causa alegada da guerra é que Huayna fora muito cruel com o povo. Rumores se espalharam pelo Império Inca, como fogo sobre um estranho homem barbado, que vivia numa casa no mar, e tinha raios e trovões em suas mãos. Este homem estranho começava a matar muitos dos soldados incas com doenças que trouxera. E aí, gente? Gostaram?
Então, se inscreve no nosso canal, ative o sininho, dê um like e compartilhe se puder. Falou!